Boa noite a todos. Opa, peraí que estamos começando a live. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui, mais uma live do Clube Universo da Hipnose. Eu sou Anderson Junqueira, boa noite, boa noite. Olá pessoal, muito bom, muito bom. Vamos entrando, vamos chegando, arruma um lugarzinho, vai sentando. E já vamos começar. Só estou aguardando aqui os meus companheiros de clube entrarem que a gente vai começar. Vai começar essa live fantástica. Nossa convidada especial já chegou. Silene, aguenta aí um pouquinho que eu só vou chamar o Francisco primeiro que a gente já vai te chamar. Boa noite, pessoal. Aqui é Anderson Junqueira, do Clube Universo da Hipnose. Aqui está o nosso colega Francisco. Clube Universo da Hipnose. Com a nossa live semanal. Hoje a gente tem uma convidada muito bacana, uma psicóloga, Silene. Vai ser um papo muito legal. A câmera está virada ao contrário, mas viu? Nossa Senhora. Esquisito, peraí. Boa noite, Francisco. Pronto, aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Clube do Universo da Hipnose. Mais uma live, vamos chamando o pessoal aí, vamos todos participando. Mandando aviãozinho para todo mundo, vamos embora! Mandando coraçãozinho para nós. Enche a gente de coraçãozinho, pessoal. Eu queria pessoal, perguntar... tudo bem com vocês? Boa noite, Francisco. Boa noite, Anderson. Eu queria pedir para vocês colocarem aí nos comentários de onde vocês estão falando, de que cidade vocês estão falando, para a gente poder conhecer pessoal, um pouco mais fazer de vocês. Perguntas também. Isso. E aí, posso chamar lá a nossa colega? Pode ir lá. Estou mandando avião até para o Bispo Macedo. Bolsonaro, ministro da Saúde. O Francisco, acabaste de mandar um convite para mim. Mas vou mandar para todo mundo, até para o próprio clube. Boa noite, boa noite. Olá. Opa, olha a Silene aí. Tudo bem, Silene? Olá, Silene, tudo bem? Boa noite. Demorou, mas apareceu a Silene aí, pessoal. Muito prazer. Pessoal, vamos mandando coraçãozinho, vamos chamando o pessoal para participar, tá bom? Para quem não conhece, esta é a Silene. Ela vai se apresentar ao clube. Por gentileza, Silene. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, obrigada por me convidarem. É muito gratificante poder compartilhar, né, os nossos saberes, nossos conhecimentos aí com todos, né? E eu estou pronta aqui para o que deve porque falar. Isso. Você quer que eu me apresente? É isso? Isso, fala o que você faz, tudo direitinho, né? Bom, eu sou psicóloga, sou coach, né? Estou coach e eu sou terapeuta integrativa também. Então, trabalho nessa área de pessoas, de recursos humanos, mas nem sempre eu fui nessa área. A minha primeira formação foi nutrição. Trabalhei muito tempo na área de nutrição como nutricionista dentro de empresas, de indústrias. Trabalhei 18 anos dentro da área de alimentação. E aí eu acabei migrando para a área de treinamento, que é uma coisa que eu não sabia que eu gostava. Fui dando treinamento técnico, e aí eu acabei caindo na área de recursos humanos. E aí eu fui buscar outras formações, que aí veio a psicologia, veio aí o coach, a formação em coaching, né? E aí acabei entrando na área terapêutica e estou aqui até hoje. Então, a área de desenvolvimento humano, para mim, é muito gratificante, é uma coisa que eu gosto muito. Eu não atuo só na parte do consultório, eu sou como é que fala? Consultora em empresas também, eu trabalho muito com palestras e treinamentos dentro de empresas, de organizações, né? E é um prazer, trabalhar com gente, com pessoas, é que está na minha alma, é o que eu descobri que realmente saí da cozinha e vim para trabalhar com pessoas.
Essa sou eu. Tá, vamos falar um pouquinho dessa área que você fala, que é a área comportamental, né? Ela trata do que e faz o que dentro do... Então, por que eu escolhi esse tema, né? Porque eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental para todos nós, né? E hoje nós estamos vivendo momentos bastante intensos, né? Onde nosso comportamento foi colocado à prova, nossas emoções foram colocadas à prova com essa pandemia, vivendo aí dentro de um universo que realmente acabou trazendo para nós uma necessidade maior ainda de saber quem sou eu. Né? Muitas pessoas entraram em depressão, uma série de fatores, e a gente vê que pela área terapêutica muitas pessoas estão buscando um pouco essa área porque realmente é uma necessidade. E por que eu trouxe o perfil comportamental, né? Porque desde a antiguidade que se busca compreender um pouco mais o comportamento humano. Seja em forma de reflexões, seja em forma de pesquisas embasadas cientificamente ou não, mas desde a época dos gregos se falava do fogo, água, ar, terra, que até a astrologia ainda usa hoje, né? O tipo de temperamento que nós temos. Depois veio Hipócrates, que acabou trabalhando de uma outra forma, ele começou a medir os comportamentos humanos através dos fluidos do corpo, então ele chamou de colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, né? Então foram pesquisas que foram sendo feitas. Aí depois veio Jung, que também acabou trazendo uma outra nomenclatura, mas sempre foram 4 estilos, né? Jung fala do produtor, do intuitivo, fala do sensitivo e do analítico. E aí veio um psicólogo americano chamado William Marston, ele fez uma pesquisa na época da guerra, de forma prática, né? E descobriu que muitas vezes as pessoas, as batalhas na guerra eram perdidas porque colocavam as pessoas em lugares errados. Então, vamos supor, ele percebeu que tinha pessoas que eram aquelas pessoas de linha de frente, da frente de batalha, aquele cara que tinha sangue no olho, que ele queria estar lá na frente da batalha para bater mesmo na frente. Mas tinha pessoas que não tinham essa aptidão de estar lá na batalha, na linha de frente. Tinham pessoas que eram mais comunicativas, que eram mais, como é que fala? Tinha mais facilidade de comunicação e tudo mais. Outras eram mais empáticas, então quando os colegas se machucavam na guerra, ficavam na enfermaria, cuidavam das pessoas. E já outras pessoas não eram muito de falar, mas eram muito estratégicas, eram aquelas pessoas que gostavam de criar as estratégias de guerra e tudo mais. E aí começou a perceber que justamente as batalhas eram perdidas, por quê? Porque pegavam um cara desse que gostava, que era mais empático, que gostava de lidar com as pessoas lá na enfermaria, cuidava dos colegas e tudo mais, e colocava o cara na linha de frente de batalha. Ele não tinha estrutura para isso. Aí pegava um cara de frente de batalha e colocava lá numa enfermaria para cuidar das pessoas, também não tinha estrutura para isso. Então, o que aconteceu? Começou a haver essa diferenciação. Agora, como que a gente mede isso? Como que a gente vai sistematizar toda essa informação? Então, ele se juntou a um matemático e criou uma metodologia que hoje se chama metodologia DISC, né, que é um assessment, um teste que se faz para você medir o percentual que você tem de cada estilo de comportamento, para poder saber qual é o seu estilo. E aí também teve um casal de brasileiros que fez o quê? Pegou também essa metodologia DISC e fez uma adaptação para o Brasil, que hoje a gente chama de metodologia Profiler, tá? Que nada mais é do que o DISC, só que ele foi adaptado para o Brasil, né? Então tem um custo mais baixo e tudo mais. Mas vocês podem perguntar, mas Silene, precisa fazer um teste para a gente saber? O teste é bom porque ele faz com que nós possamos medir com mais facilidade, com mais intensidade, as características. Qual o percentual de cada característica que nós temos? Agora, quando eu começar a falar dos perfis para vocês vão ver que o perfil, o comportamento, ele é observável. A gente consegue saber, se eu falar das características, vocês vão falar, nossa, mas isso aí, a gente consegue perceber nas pessoas. A hora que eu falar das características, eu vou falar, poxa, fulano é isso, ciclano é aquilo. Né? Agora, o mais importante, o perfil comportamental não é um rótulo, né? Ele dá um embasamento do teu estilo de comportamento. E todo estilo de comportamento, ele tem características positivas e tem o nosso lado sombra, né? Que também a gente precisa entender. E eu acho que é isso que é importante. Então, quais são esses 4 perfis? Eu vou falar da metodologia brasileira, tá? Que é o Profiler. Ele chama de executor, comunicador,
o planejador e o analista. Então, que características são essas? Eu vou falar e vocês vão pensar assim, nossa, Silene, mas eu tenho todas elas, de tudo, né? Mas nós temos realmente características de todos os perfis. Agora, o que dá o nosso perfil verdadeiro é a intensidade de qual perfil eu tenho maior intensidade, vamos dizer assim, tá? Então, ele predomina. Geralmente, a gente tem 2 estilos combinados. O que eu vou falar agora são características de perfis puros, tá? Como se eu estivesse falando do executor, é só executor, comunicador, mas o que vai dar o balanceamento é o que eu tenho um pouco de cada um, tá? Então, o que é um perfil executor? O que é uma pessoa com perfil executor? Em primeiro lugar, é uma pessoa extremamente racional, tá? É uma pessoa muito empreendedora, muito corajosa, é aquela pessoa que ela gosta de desafios. É uma pessoa que tem uma linha de raciocínio muito rápida. Quando você está indo com o milhinho, ele está vindo com o bolo pronto na cabeça dele já, né? Então, é uma pessoa muito rápida, muito rápida, não só de raciocínio, mas de agilidade. Então, você põe uma coisa na mão de um executor, ó, ele já sai fazendo, é rápido, rápido, rápido. Então, ele é uma pessoa muito ousada, né? Muito impaciente, ele é uma pessoa bastante, como é que eu vou dizer, muito prático, muito objetivo. Veja só, ele não é uma pessoa de mimimi. Então, se você estiver conversando com o executor e falar, sabe, então, aconteceu tal coisa, falar, e ele quer que você chegue logo nos finalmente, porque ele não tem paciência de ficar ouvindo, porque ele é muito objetivo. Então, o que acontece? Qual é o lado sombra de um executor? É exatamente a impaciência. E por ele ser muito objetivo, ele é uma pessoa que ele acha que todo mundo tem que ter a mesma objetividade dele e a mesma rapidez de raciocínio que ele tem. Então, você vai ouvir muito na boca de um executor, tipo assim, mas você não está vendo que isso é óbvio? Então, para ele, que tem uma linha de raciocínio muito rápida, tudo é óbvio. Como é que o cara não viu isso? Isso é óbvio, né? E ele é muito rápido para fazer. Então, outra coisa que você vai ouvir muito na boca dele é, mas o cara é muito lerdo. Por quê? Porque ele tem rodinha no pé, né? Então, é um cara muito racional. Então, qual é a parte ruim, né? A parte sombra de um executor? Como ele é muito rápido, como ele é muito prático, como ele é muito objetivo, né? Ele tem uma tendência a ser uma pessoa também, às vezes, arrogante. Porque ele fala direto, e aí ele fala na lata. Pá! Fala na lata, fala direto, objetivamente. Então, às vezes, essa objetividade dele é confundida com grosseria. Se ele tem uma intensidade muito grande desse perfil executor, ele realmente é grosso. Às vezes, ele acaba sendo uma pessoa muito contundente, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma prima que reclama exatamente disso. Eu tenho uma prima que reclama exatamente disso, que ela reclama que as pessoas não entendem a objetividade dela, que todo mundo interpreta ela como grosseira. Então, mas tudo tem um lado, nós precisamos... Por que eu estou falando do perfil comportamental? A gente vai ver de todos eles e vai entender por que é importante eu me conhecer o meu estilo, né? Como é que eu vou resolver, como é que eu vou trabalhar isso em mim, né? Porque isso é uma coisa importante. O que vem, muitas vezes vem para mim um trabalho de coaching com executivos, por exemplo, que a pessoa é extremamente competente em termos de resultados, em termos de tecnicamente, só que ele não sabe lidar com pessoas. Ele é extremamente direto, objetivo demais. Então, isso acaba trazendo problemas de relacionamento com a equipe, com os pares, com a equipe. Então, se ele não trabalhar um pouquinho o outro perfil que a gente vai ver agora, ele tem uma tendência a ter um problema sério, né? Então, a gente vai ver por que é importante essa questão de saber os perfis. Então, esse é o executor. Racional, objetivo, foco em resultado. O foco dele não é pessoas, o foco dele é chegar num resultado pronto, tá? O comunicador. O comunicador já é um foco mais emocional, ele é um perfil mais emocional. Por quê? Porque ele tem foco em relacionamento. Ele precisa de relacionamento. Então, para ele, se ele tiver que mandar um e-mail ou ir conversar com a pessoa, ele vai conversar com a pessoa. Ele é muito focado em relacionamento. É um perfil otimista, é um perfil alegre, é um perfil persuasivo, é um perfil muito visual, ele gosta de coisas bonitas, coisas belas, né? É um perfil também, como eu vou dizer, ele precisa ter a atenção para ele. Ele precisa muito de reconhecimento.
Então, por exemplo, se você esquece o aniversário de um comunicador, ele vai ficar, não, será que eu fiz? Então, ele é muito de palco, aquela coisa, como eu sou visto pelas pessoas. Ele precisa ter muito esse feeling de como ele é visto pelas pessoas. Então, como ele é muito de relacionamento, ele tem uma grande dificuldade. Qual é? Perder o foco com facilidade. Porque, vamos supor, se eu sou um comunicador, estou andando pelo shopping lá, encontro com você. Aí você fala, pô, Silene, quanto tempo, cara, nossa, vamos lá em casa, estou fazendo um churrasco lá em casa hoje à noite, passa lá em casa. Para te agradar, eu vou falar, bacana, eu vou. Beleza, ensaio. Aí eu encontro com o Francisco na outra esquina. Pô, Silene, quanto tempo? Pô, meu irmão chegou aqui dos Estados Unidos, ó, vamos lá em casa, vou ter uma recepção para ele. Ele gosta tanto de você. Então, não, pode deixar que eu vou. E vou. Marquei outro. Daqui a pouco eu encontro com um colega, como chama o colega? Como é que chama o colega? Alessandro. Aí eu encontro com o Alessandro. Alessandro, quanto tempo? Olha, você não sabe que eu vou ser papai. Minha esposa está fazendo um chá de bebê aqui em casa. Vem lá em casa hoje. Não, eu vou. Bom, resumo da ópera. Eu arrumei 3 compromissos. E, para agradar todo mundo, das duas, uma. Ou eu vou ter que me desdobrar para ir nos 3, ou eu vou falhar por você. Então, o comunicador é um perfil de muito relacionamento, muito legal, muito gente boa, só que ele perde foco e ele é aquele perfil que as pessoas dizem assim, é o cara que fala muito, mas faz pouco. Porque ele não dá conta, porque ele quer agradar todo mundo, né? Então, acontece muito isso, ele precisa ter muito foco em organização. Um comunicador, por exemplo, detesta papel, detesta relatório, ele gosta da conversa, da reunião, do bate-papo, do bate-bola, do convencer as pessoas, mas esse negócio de papel não é muito com ele. Então, ele não é muito organizado, tem dificuldade com gestão do tempo, justamente como eu falei, né? Então, esse é um grande problema do comunicador. Foco emocional, já falei, foco em pessoas. Então, imagina lá se você tem um líder, vou falar agora de um líder, que é um executor, e você tem um líder que é comunicador. Olha a diferença de um para o outro. Um é reacional, outro é emocional. Um é direto, outro é mais relacional. O funcionário chega para ele e fala assim, pô, chefe, eu vou precisar ir no médico. Se é um executor, eu vou falar, você terminou o seu trabalho? Se é um comunicador, o que ele vai falar? Nossa, o que você tem? Você está doente? Então, veja bem, não é que um é pior ou melhor que o outro. Tem uma linha de raciocínio diferente. Aí, no dia seguinte, o funcionário chega na empresa, o que acontece? O professor, o chefe que é dominante, lá, o executor, que ele vai falar? Trouxe atestado. A primeira coisa que ele vai falar, trouxe atestado. O que outra pessoa vai falar? E aí, o que aconteceu? Você está bem? Teu médico tratou direitinho? Como é que você está? Então, ele vai fazer o quê? Vai focar em pessoas. Agora, o outro não é uma pessoa legal porque ele não foca em pessoas? Não, é a linha de raciocínio dele que é diferente. Então, essa compreensão dessas características, elas são muito importantes, né? Então, beleza. Comunicador, executor. Aí vem o planejador. O que é o planejador? O planejador é um perfil também focado em pessoas. Só que ele é diferente um pouco do comunicador. O comunicador, ele é para fora, ele é extrovertido. O planejador, ele é introvertido, ele é mais fechado. Mas o que ele tem em relação a pessoas? O planejador, ele pensa no coletivo. Então, por exemplo, um planejador, a linha de raciocínio dele, para você falar com ele se sentir seguro, tem que ter começo, meio e fim. Se não tiver começo, meio e fim na cabeça dele, ele não consegue tomar decisão. Porque ele é um perfil que ele tem que ter muita segurança para acontecer as coisas. Então, ele está lá pensando no que ele vai fazer para não prejudicar o coletivo, percebe? O comunicador ele é focado nele, no ego, como ele é visto pelas pessoas. O planejador não. O que a decisão dele vai afetar o fulano, o beltrano, o ciclano, a mãe, o pai, o departamento X, Y, Z, ele vai pensar no outro. Então, ele é um perfil muito empático, muito bom ouvinte, é um perfil que consegue trabalhar sob tensão, sob pressão não, sob tensão sim. Por que sob pressão ele não consegue? Porque ele é um perfil muito conservador. Para tomar uma decisão, ele tem que ter tempo. Ele não toma decisão assim, pá, rápido.
Não, ele tem que ter um tempo para ver se aquela decisão dele não vai afetar o coletivo. Então, é um perfil que tem uma dificuldade muito grande de assertividade. Por quê? Porque ele se preocupa com o que os outros vão sentir. Ah, se eu falar, será que o fulano vai ficar chateado comigo? Então, ele é uma pessoa que, às vezes, ele guarda. Ele não é de falar. Então, ele não é uma pessoa de explosão. Então, o que, por exemplo, um dominante lá, o executor, é pá e bola, ele não, ele fica na dele. Ele não expressa a opinião dele. Ele vai ficar na dele, vai ficar... Mas quando ele é um funcionário, às vezes, mesmo não expressando a opinião, ele pode apresentar uma resistência passiva. Ele não fala, mas ele vai ficar na dele, não vai fazer também, né? Então, esse é o nosso planejador, extremamente conservador, extremamente lento, às vezes, para tomar uma decisão, né? Lento porque ele tem uma linha de raciocínio mais lenta, tá certo? Então, esse é o nosso planejador. E o analista? O analista é um perfil também racional, né? É um perfil que não gosta muito de pessoas. Não é que ele não gosta, ele tem dificuldade em se comunicar com as pessoas, né? A dificuldade dele é de expressão. O analista, ele é um perfil muito sensível, ele é muito... muitos artistas são analíticos. Por quê? Porque eles têm uma grande sensibilidade, mas eles têm dificuldade de expressar verbalmente a dificuldade dele. Então, como é que ele faz? Ele vai lá e ele expressa essa sensibilidade através de uma pintura, de uma escultura, qualquer coisa assim. Mas não é de falar. Agora, o analista é extremamente rígido, perfeccionista, né? Detalhista. Então, eu falo que ele é o doutor planilha. Tudo para ele tem que ter fatos e dados. Se você falar para ele assim, poxa, você viu que legal, todo mundo gostou da live, ele vai falar, quantos por cento gostaram da live? Com base em que você diz que todo mundo gostou da live. Então, ele tem que ter o quê? Base concreta. Ele é um perfil extremamente metódico. É um perfil... que é assim, viu? Conhece? Ele é um perfil... Eu vivo com uma pessoa assim. Ele é um perfil rígido com ele e rígido com o outro. É o tipo daquela pessoa que vai num lugar, vamos supor, chega aqui na sua casa, por exemplo, chega lá um comunicador e chega um analista. O comunicador vai chegar, nossa, que legal, olha, você tem uma cortina colorida, você tem isso, você tem aquele, vai olhar o coletivo o todo, né? Chegar o analista e vai falar assim, você viu que o parafusinho da sua tomada está soltando? Ele vê o parafusinho da tomada. É no olho, vai no olho dele, né? Não tem como não ir, né? Então, o analista é um perfil também muito conservador, assim como um planejador. Mas só que é diferente do planejador. O planejador, ele tem que pensar se o que ele vai fazer não vai afetar as pessoas. O analista não, ele tem que pensar muito bem se antes de se decidir ele não pensou em todas as possibilidades. Todos os detalhes das possibilidades, porque ele não se permite errar. É um perfil muito rígido. Eu Isso falo não que gera tem... um certo atrito, não? Isso não pode gerar um certo atrito? Depende, em que sentido? Por exemplo, vamos colocar no intuito de uma empresa. Você põe um cara muito comunicativo num setor que tem um cara que é muito analítico. Isso não gera um certo... Depende do setor. Então, vamos supor, é bem interessante isso que você falou. Para que serve a análise de perfil comportamental? Nós usamos a análise de perfil comportamental para recrutar pessoas, recrutamento e seleção de pessoas. Por quê? Se eu tenho um departamento, por exemplo, de marketing, que tipo de comportamento eu preciso para esse departamento? De uma pessoa como analista, por exemplo? Não, eu acho que é mais comunicativo. Eu preciso de uma pessoa mais comunicativa, mais criativa e tudo mais. Então, eu vou procurar um perfil mais voltado como um comunicador. Se eu pego uma área de vendas, que tipo de perfil eu preciso numa área de vendas? Eu acho que você tem que ser um cara mais analítico. Não, aí não, porque o analítico não é de conversar. Ó. Olha que interessante. Se eu pego uma área de vendas, eu preciso ter um cara executor, que é um cara que gosta de desafio. Um cara julgado. Porém, dependendo da área, por exemplo, se é uma venda técnica, eu posso colocar um analista.
Por quê? Porque ele é técnico, ele é profundo, ele tem profundidade, ele entende da tecnicidade do processo, né? Ele é focado em processo também, assim como o nosso executor lá atrás, né? Então, você percebe que são perfis diferentes, porém complementares. Então, por que é importante eu entender o perfil, né? Porque, por exemplo, eu melhoro os meus relacionamentos. Então, vamos pegar relacionamentos familiares. Casamento, relacionamento homem e mulher. Imagina o homem planejador, que é mais contido, que tem que ter linha de raciocínio, começo, meio e fim, com uma mulher executora, que é para ontem as coisas. O que ela fala? Meu marido é um lerdo, meu marido não decide nada, meu marido... Não é lerdo. Ele tem uma linha e um ritmo muito diferente. Então, quando eu começo a compreender as características de cada perfil, eu começo a mudar a minha forma de me comunicar com aquela pessoa. Não adianta você querer pegar um planejador e querer que ele resolva para amanhã. Não vai resolver. Pressão não vai resolver para ele. Se você tem uma pessoa no seu relacionamento que é muito executor, não precisa dizer para ele o que ele tem que fazer. Se ele disser para ele o que ele tem que fazer, ele vai ficar doido. Aí é que ele não vai fazer. Porque ele não precisa ser mandado. Ele é ativo, ele é proativo, né? Então, assim, isso nos relacionamentos pessoais. Imagina um filho. Você tem 3, 4 filhos. Lógico, o adolescente, ele começa a formar a personalidade dele mais adiante. Não dá para você fazer essa variação de perfil com criança, por exemplo, porque ela não está em formação ainda, né? Mas pega os seus adolescentes, seus filhos adolescentes. O que o pai fala? Meu filho é ponta firme. Tudo que eu peço para ele faz rapidinho. Pô, tem um outro aqui que é muito folgado. Meu cara não quer fazer nada. Não é folgado, eles são diferentes. Um deles, talvez, é mais lento, ele precisa de mais tempo, o outro é plugado. Então, a gente faz diferença das pessoas porque a gente entende que aquele ritmo é mais parecido com o meu. Então, olha como é importante no relacionamento familiar eu entender como cada um funciona. Se você levar o perfil, por exemplo, para uma empresa, que é o que acontece muito dentro dos coachings que a gente faz. Você tem um líder muito executor. Vamos imaginar que ele é executor puro. E ele tem lá um altíssimo grau de executor. Ele pode ser uma pessoa muito contundente, dificuldade de relacionamento. Agora, se ele é um executor com comunicador, maravilha. Um líder super legal, porque ele tem agilidade, porém ele tem o quê? Facilidade de comunicação, persuasão. Então ele consegue combinar as duas coisas. Agora, imagine um líder executor com analista. Cara, é um cara muito rápido que quer muito detalhe. É o trator, ele quer passar por cima de todo mundo, né? Então, ele precisa trabalhar muito isso. Então, entendeu como funciona? Então, todos os lugares por onde a gente passa, se eu conseguir entender o comportamento das pessoas, eu consigo melhorar minhas relações, eu consigo colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu tenho uma equipe. De repente, eu exijo de uma pessoa da equipe que ela seja muito proativa, mas ela é uma analista. Ela não vai ser tão proativa. Então, você está exigindo uma coisa de uma pessoa que não faz parte do perfil dela. Então vou mandar embora? Não. Você vai fazer um trabalho o quê? De desenvolvimento de outras habilidades. Você ia perguntar alguma coisa? Silene, tudo bem? Deixa eu fazer, por gentileza, 2 perguntas. Claro. Eu anotei algumas coisas aqui que achei muito interessante. Referente, né, ao perfil comportamental, eu queria saber o seguinte. Primeiro, tens percebido que as empresas têm se preparado mais em matéria de RH, de analisar o perfil comportamental para realmente direcionar essas pessoas para determinadas áreas? Tu tens percebido esse movimento? E a segunda pergunta, por gentileza, se essa questão do perfil comportamental é uma coisa que já vem da natureza do ser ou é uma construção que vai ocorrendo, né, no transcorrer da infância, pré-adolescência, adolescência? E se é no transcorrer, em que momento, mais ou menos, consegue se traçar esse perfil comportamental? São essas 2 perguntas, por gentileza. Então, vamos lá. A primeira delas, as empresas. As empresas já fazem esse trabalho de perfil comportamental. Como eu te disse, muitas empresas trabalham o perfil comportamental nos processos seletivos, tá? Quando existe ali uma transição de carreira dentro de uma empresa, então, vamos lá, eu vou promover uma pessoa. Essa pessoa tem o perfil da vaga?
Ela tem um perfil, isso acontece muitas vezes na empresa, de queimar um colaborador, de queimar um profissional, porque às vezes, vamos supor, eu vou pegar casos verídicos, tá? Sem citar as pessoas. O caso de, vou pegar um exemplo que eu já tive. Uma pessoa que era extremamente competente tecnicamente, era um engenheiro de produção, engenheiro de projetos, desculpa, engenheiro de projetos. E o cara, muito bom tecnicamente. Mas, de repente, como o cara era muito bom, ele era muito pontual, era uma pessoa muito responsável e tudo mais, colocaram ele para supervisionar uma área com 65 pessoas. Queimaram o cara. Porque ele era muito bom técnico, qual era o perfil dele? Analítico. Ele não sabia se relacionar com as pessoas. Então, o rapaz teve muita dificuldade, porque era uma dificuldade grande de se relacionar, e ele teve que fazer um trabalho de coaching para fazer uma adaptação, mas não deu certo, porque não prepararam essa pessoa. Então, o perfil comportamental dentro das empresas é muito importante utilizar justamente para isso. Para você avaliar o que você está fazendo quando você coloca uma pessoa em um outro cargo. Então, é muito importante. Então, processos seletivos, a parte de carreiras, como eu falei. Alguém perguntou alguma coisa? Você ia perguntar? Não, eu só falei ok, excelente. Tá. Então, as empresas usam sim. Então, vou pegar outro exemplo. Quando existem dentro das organizações problemas de gestão de conflitos entre áreas. Já fiz muito isso também. Então, por exemplo, fiz um trabalho numa empresa com gestão de conflitos, onde uma mesma área, por exemplo, uma área comercial, tinha lá 2 gerentes, tinha supervisor, e não batiam as ideias. E, na verdade, eles estavam falando a mesma coisa, só que em termos do perfil comportamental, não estavam se entendendo. Então, o que a gente faz como analista comportamental? A gente vai na empresa, faz essa análise do comportamento, e aí faz o quê? Um trabalho de adequação com as pessoas. A gente vai trabalhando o conflito junto para a pessoa entender como cada um funciona. Sim. E aí você consegue ajudar a resolver a questão e o problema, tá? Então, dentro das empresas se usa muito isso. Dentro dos treinamentos a gente usa liderança. Hoje a gente trabalha muito treinamento de liderança dentro das organizações. Primeira coisa que eu faço, análise de perfil comportamental de todos os líderes. Né? Dentro do processo terapêutico, eu começo um processo terapêutico, a primeira coisa que eu faço, análise de perfil comportamental da pessoa, para entender como é que ela funciona, né? Ela se conhecer um pouquinho. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, um tempo atrás, eu sou da área, assim, originalmente eu sou da área de informática, né, de TI. E aí o pessoal do RH, eles me deram uma espécie de um formulário com 100 perguntas. É essa a ferramenta que vocês usam para fazer essa avaliação? Não sei, depende, tem vários. Você tem, o RH pode usar testes de personalidade, que é diferente, tá? E tem os assessments, que são esses perfis. Geralmente tem alguns testes psicológicos, que são formulários. Outros são assessment, então eu não sei qual foi que você fez. Mas pode ser uma análise de assessment, pode ser um teste psicológico também. Eu não sei qual era o objetivo do RH, mas se usam as duas coisas. Entendi. Teste psicológico e teste de personalidade, né? A segunda pergunta que você... Não sei se eu respondi a primeira pergunta. Sim, das empresas. Excelente, obrigado. Legal. A segunda pergunta, como se forma o perfil comportamental? Muito legal isso, né? Algumas características do nosso comportamento tem um pouco da nossa hereditariedade. Então, vamos supor, não tem aquela coisa assim, cara, você fala bravo que nem seu avô. Você tem um comportamento irritado, igual da sua avó, né? Então, tem algumas características que vêm aí da nossa hereditariedade, né, que a gente traz aí de alguma forma. E eu digo que tem algumas características que a gente traz de outras vidas também, na minha concepção de vida, né? Eu olhando a minha concepção de vida, né? Agora, o que acontece? Nascemos numa tábua rasa. Hã? Quê? Aqui só tem espírita nesse quadrante. Nascemos numa tábua rasa, tá certo? O que vai formar o nosso comportamento, né? A nossa formação familiar, nosso núcleo familiar, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, claro. Se eu tenho pais muito rígidos, né, eu vou ter um processo aí também, lógico que é o que eu falei, se eu tenho lá antecedentes, que eu não sou uma pessoa rígida, eu vou quebrar padrões da minha família. Então, não vou entrar nem vou entrar nesse mérito aí. Mas, normalmente, a educação, a criação, ela faz com que a gente vá formando esse nosso comportamento. E aí a gente vai para o mundo.
as nossas experiências vão forjando também o nosso comportamento. Então, eu tenho um cabedal que eu trago da minha casa, e aí no meu dia a dia eu acabo também fazendo isso acontecer. Agora, Silene, não dá para mudar? É uma coisa imutável? Não, muito pelo contrário. Dá para mudar um perfil comportamental? Sim. Aquilo que é da nossa essência, dificilmente a gente muda. Agora, nós podemos adaptar o nosso perfil de acordo com a nossa necessidade. Aliás, essa é a grande sacada. Então, por exemplo, se eu sou esse líder que tem um bom aproveitamento, que eu tenho um excelente resultado de performance, mas eu não tenho um comportamento adequado com as pessoas, eu preciso me adequar. Porque se eu não me adequar, eu não vou conseguir ter resultados. Tá certo? Se eu tenho um casamento, né? Que eu tenho lá uma pessoa que eu não estou me entendendo, né? Por que eu não estou entendendo? Será que eu estou conseguindo adaptar isso ao perfil dela? Eu consigo compreender esse perfil dela? E ela a minha? Né? Então, teve uma pessoa, uma vez que eu dei risada, que eu fiz um treinamento, na semana seguinte do treinamento, o cara falou, só não sabe que só salvou meu casamento. Eu falei, eu salvei seu casamento. É que você não estava percebendo a sua mulher. Você não estava percebendo direito a sua mulher, eu falei, né? Então, assim, o perfil, ele precisa ser adaptado. Então, vai depender do quê? Né? Você me pergunta assim, Silene, eu preciso mudar? Eu não sei. Depende dos resultados que você está obtendo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu gosto de falar coisas reais, né? Meu perfil de essência é um comunicador, eu sempre fui muito comunicador. E eu entrei numa empresa para trabalhar como coordenador de RH e, como comunicadora, foi ótimo, porque eu entrei para tomar conta de 2 regionais, que a coisa foi super legal, porque era bem relacional mesmo, eu era de desenvolvimento de pessoas. Aí eu fui crescendo na empresa, olha o erro, né? Eu fui crescendo na empresa, porque eu era uma pessoa muito bem relacionada, e chegou uma hora que eu virei gerente nacional. Aí, dancei, neguinho. Por quê? Porque eu tinha muito bem desenvolvido um comunicador, mas eu não tinha muita estratégia, e essa agilidade, essa capacidade mais estratégica de um executor, por exemplo. Então, eu tive que desenvolver muito rápido, né, o meu perfil executor. Aí, quando eu saí dessa empresa, virei empresária. Se eu não tivesse um perfil executor, ou desenvolvido o meu perfil mais executor, não ia resolver, minha empresa não ia funcionar, não ia avançar, né? Então, é o que eu falo, o perfil de essência você não muda, mas você pode e deve desenvolver características que são os pontos fracos que você tem em relação aos outros perfis, né? Respondi a outra pergunta? Beleza? Muito bem respondido, sim. Eu vou pedir permissão aqui para os nossos colegas, só para fazer uma última pergunta. Claro. É uma questão de curiosidade mesmo, tá, Silene? É uma questão de curiosidade. Já fizesse alguma associação, ou existe essa associação, vamos supor, a questão do perfil comportamental com alguma coisa relacionada à astrologia também? Daria de fazer um casamento? Uma questão de curiosidade mesmo, uma pergunta minha. Eu não sou, acho que tem astróloga aqui na nossa live, que acho que a Almice está por aí, que eu vi ela aí. Nunca fiz essa analogia, tá? Agora, a gente pode associar, mas eu não sei te dizer porque não é um estudo que eu tenho profundidade. A gente sabe, por exemplo, se você pegar um virginiano como eu, né? Eu sou uma virginiana, eu tenho Sol em Virgem, Lua em Virgem. Não. Você é raiz, e assim, então, né? Eu sou uma virginiana, né, perfeita. Mas eu não tenho um perfil analítico. Se você for pensar, por exemplo, eu sou analítica. Como virginiana, eu sou analítica. Mas no meu perfil comportamental, eu não tenho um analítico muito alto. Eu tenho um comunicador. Né? O Almice falou sim. Eu não sei como é que funciona aí. Uma hora podemos trabalhar as duas juntas, né, Almice? Que nem meu perfil é totalmente analítico, né? Sou uma pessoa... Muito analítica. Né? Mas a gente, com o passar do tempo, pode... esses pontos fracos que a gente tem referente a outros perfis, a gente pode fortalecê-los, né? Correto? Sim, deve. Eu acho que essa é a grande questão, né? O que eu disse agora, quando você falou do perfil, eu acho muito legal, e eu uso isso no meu trabalho, tá? As duas coisas. Eu acho que você fazer um perfil comportamental e ter o seu mapa astral é fantástico.
Por quê? Porque o perfil comportamental, ele delineia o seu comportamento atual, aquilo que você tem na tua essência. O teu mapa astral, ele traz outras informações que você pode casar. Então, não necessariamente o perfil comportamental vai ser compatível com a astrologia, mas com certeza é muito complementar, com certeza. Né? Então, acho que isso é fundamental a gente perceber. Mas eu não posso dizer em estudo o quanto isso... Né? São complementares ou não. Perguntas mais, gente? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho estudado uma área que eu estou achando muito interessante, que é a parte de leitura corporal, e eles falam muito de alguns perfis, fala do esquizoide, do masoquista. Por favor, não compreendam, não acho que tem relação com aquela história dos filmes 50 tons de cinza, nem nada. O oral, o rígido. E como é que esse tipo de coisa que você está falando parece muito com algumas características desses perfis da leitura corporal. Sempre tem uma leitura. Eu não conheço esse estilo que você está dizendo, eu não conheço essa metodologia, eu estudo linguagem do corpo sobre um outro aspecto, né? Mas sempre tem características. Se você analisar, o comportamento humano não foge muito dessas características, né? Então, ele tem algumas... Lógico que aí você tem um olhar para o corpo, talvez para o corpo, né? Isso. E aí aqui tem um olhar para o comportamento, que dá na mesma, se você for pensar, comportamento e corpo trabalham integrados. Né? As nossas doenças do corpo físico, elas só aparecem em função do quê? Do nosso emocional e daquilo que a gente sente. O que está no nosso inconsciente se projeta no nosso corpo. Então, ponto, é isso mesmo. Né? Mas não posso dizer exatamente dessa técnica, porque eu não conheço. Tá bom, tudo bem. Obrigado. Quem mais? Nossa, eles hoje estão assim, calmos, tranquilos, né? Não estão bombardeando, estão quietinhos hoje. Cadê? Eu deixei até uma pergunta. As pessoas não querem perguntar nada. Ninguém quer perguntar nada. Ó. Manda bala aí. Como não? Quem? Eu hoje? Hoje eu fico quieto, que eu conheci ela de cor sorteada, então não tenho nem o que perguntar, né? Bom, apesar da Silene ser minha cunhada, eu tenho uma admiração muito grande por ela e não nego isso, né? É uma pessoa que se aprofunda cada vez mais, procura estar sempre estudando. E o interesse dela, que pelo fator humano, pela presença da pessoa e em questão a tudo isso, é muito grande. Ela dá uma palestra sensacional que todos deveriam assistir, com a Mamma lá, que é italiana, mostrando todo esse processo, e ela se caracteriza adequadamente como italiana e tudo mais. Né? Mas é assim, dentro desse contexto, eu vou falar agora por mim, tá? Eu sou extremamente comunicativo. E eu, sendo comunicativo, eu tenho meu lado oposto. Né? Qual é o meu lado oposto? Sou organizado? Não sou organizado. Né? Eu sou o tipo do cara que a organização, para mim, não vai fluir nenhuma. Mas se você me der um papel para ir lá me apresentar, falar, não tem problema nenhum. Eu executo isso com o maior prazer e tudo mais. Então, o que eu tenho feito é me policiado por demais nessas questões agora, nos tempos por cá. Porque, assim, querendo ou não, isso atrapalha por demais. Por mais comunicativo que você seja, mas também o outro lado se atrapalha todo. Você fica perdido. E eu sou casado com uma pessoa extremamente analítica. Né? Para quem não conhece a minha esposa, ela vai entrar na sua casa bonita, a sua casa, mas está faltando ali um parafuso, uma bendita da tomada, como a Silene falou. E ela, ela já não é extremamente comunicativa, mas é extremamente analítica. Né? Então, mas são complementares, essa é a questão. E acho que o que é importante entender é assim, o que é o meu ponto de melhoria? Então, isso é importante. Então, assim, eu tenho características muito legais, por exemplo, você falou de comunicador, mas tenho poucas características do analítico. Então, o que eu preciso desenvolver do analítico para melhorar a minha performance, seja no trabalho, seja nas relações, seja onde for. Então, alguém me pergunta assim, Silene, qual o melhor perfil? Não tem melhor perfil. Todos os perfis são bons. O que tem são perfis que se adaptam mais a determinadas situações ou outras ou não. Né? Então, assim, cada perfil tem aí ponto de desenvolvimento. Então, por exemplo, um executor precisa desenvolver o quê? Trabalhar a sua comunicação. Melhorar a sua forma de falar. Porque, às vezes, ele tem muita clareza, ele sabe muito bem o que ele quer, mas ele não sabe trazer as pessoas para ele. Ele não tem persuasão. Ele é muito... Então, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar em equipe, precisa considerar pessoas...
né? O comunicador precisa trabalhar a impulsividade, precisa trabalhar a organização. Então, tem pontos de melhoria de cada perfil. O planejador precisa trabalhar a assertividade, precisa saber falar a coisa certa na hora certa, para a pessoa certa, da forma certa, né? O analítico, ser menos rígido. Será que ser tão perfeccionista é produtivo? Será que o grau de detalhe, precisa tanto grau de detalhe para que a coisa realmente aconteça e tenha resultado? Então, tudo isso são pontos de avaliação que a gente precisa fazer em nós mesmos, né? Você ia perguntar? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, por gentileza. Vamos supor um exemplo. Quando a gente fala dos elementos, a terra, a água, ar, fogo, metal, as pessoas, vamos supor, a pessoa é 60% disso, 30% daquilo, 10% daquilo. Na questão relacionada a perfis comportamentais, no começo da live, se não me falha a memória, você falou que nós somos um pouco de tudo, né? Isso, nós temos um percentual. Tu vê que uma pessoa ela é mais em torno de 50, 60, 70, e depois fica trabalhando os 10, 20 de cada. Como é que é essa questão do todo em nós mesmos? Né? Não sei se conseguem entender a minha pergunta. Veja bem, então, esse percentual a gente só vai conseguir trabalhar. Tem uma pergunta que depois eu respondo, da Sara, anota aí, pergunta da Sara. Pode deixar. O percentual, a gente só vai descobrir se a gente fizer um teste. Então, é o que eu te falei, o perfil comportamental, ele é observável. Então, quando eu falei de um executor, você já lembrou de um monte de pessoas aí que são executoras. Quando eu falei do comunicador, você lembrou de pessoas também. Sim. Então, ele é observável. Você consegue ver que a pessoa tem lá um grau maior em determinados tipos de perfis. Agora, o percentual mesmo, não dá pra gente medir, tem que ser dependendo da pessoa responder o teste lá. Né? Tem um teste manual, tem um teste que é um teste pago, que é um link que você paga para fazer o teste, mas é coisa simples. Não sei se é isso que você quis dizer. Agora, dificilmente, eu estou falando pelo processo quando eu faço um teste. Se você falar para mim assim, eu tenho todos os perfis equalizados, é difícil. Imagino. Por quê? O que o teste mostra quando existe perfil totalmente equalizado? Que a pessoa pode estar em processo de estresse. Por quê? Vamos pegar o exemplo aí, do executor, que é um cara extremamente plugado, ágil, que gosta das coisas rápidas. Você pega um planejador, é o oposto dele. É o oposto dele. Sim. Então, não dá para você ser um executor e um planejador. Existe pessoas com esse perfil? Existe. Quando ela está começando a fazer uma adaptação. Ela consegue fazer uma adaptação. Se você pegar um comunicador, ele é o oposto do analítico. O comunicador é totalmente pessoas, o analítico é totalmente para dentro, é introvertido. Então, não tem como você fazer o perfil e dar tudo igual. Sim. Não vai dar equilibrado. Sempre você vai ter... Normalmente, a gente tem 2 perfis. Normalmente, os gráficos que a gente faz é sempre 2 perfis. Agora, se tiver um terceiro, pode significar que a pessoa está em desenvolvimento neste processo do terceiro perfil. Olha... Então, a análise comportamental ela é muito baseada no teste, quando a pessoa faz o seu teste. Né? Então, esse percentual a gente só vê no teste mesmo. Não dá para ver... Mesmo se eu fizer um teste manual, você vai ter um resultado, mas não é tão como eu falo, preciso como fazer um teste por sistema, por exemplo. Que tem algoritmos, eles têm uma série de contas matemáticas lá no sistema que faz totalmente aproximação. Então, a assertividade do teste é de 97%. Sim. Né? E isso é óbvio que é baseado na percepção que a pessoa tem de si mesma. Então, quanto mais ela se conhece, mais próximo do perfil está correto. Se ela se conhece pouco, ela se perde no sistema. Tanto que o teste, quando você termina, ele dá uma validação. Se a pessoa foi incoerente nas respostas, ele fala que ele vai mandar você analisar outros aspectos do teste lá, porque a pessoa realmente teve coisas que não bateram, vamos dizer assim. Né? Acho que a Sara perguntou alguma coisa. A Sara perguntou assim, Silene, eu tenho um pouco de cada, como proceder? Mas eu acho que foi exatamente isso que você falou. É isso que eu falei, um pouco de... dá para ver só quando a gente tem um teste. Agora, assim, o que é importante do que a gente está falando aqui agora? Assim, ninguém fez o teste aqui agora. Mas vocês sabem quais são os pontos. Então, por exemplo, quem é muito executor, que é um pouco contundente,
Sabe que as pessoas que estão à sua volta reclamam que ele precisa melhorar um pouco a questão da forma de falar, da forma de se expressar, né? A pessoa que é muito planejadora também sabe quando as pessoas falam, olha, você precisa ser mais rápido para decidir algumas coisas. Então, a gente percebe quais são as características que a gente precisa mudar, né? Não é pelo outro, mas pelos resultados que a gente tem. Então, o que eu preciso fazer? Quais são os resultados que você está tendo na sua vida? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Então, por exemplo, o planejador tem um perfil que ele é muito, às vezes, passivo. Então, se eu sou muito passiva, o quanto isso está trazendo de bom para mim também? Estou engolindo muito sapo? O quanto eu engolir tanto sapo vai afetar a minha garganta, vai afetar uma série de órgãos do meu corpo. Então, tem todo um contexto. Então, o que me dá a dimensão do que eu preciso mudar ou não são os resultados que eu tenho na vida, em todos os aspectos, seja profissional, pessoal e enfim. Né? Quem mais falou alguma coisa? Tem uma pessoa chamada saezismo, eu não sei, deve ser alguém, é seu filho? É o Gustavo. É uma pergunta bem interessante. É o Gustavo. Bem interessante. É o Gustavo. Então, ele falou que nesses perfis comportamentais de empresa, deu que eu tenho o perfil executivo, mas no perfil, sem ser na empresa, já deu que como analítico. Ele já falou que aí... Então, todo teste, Gustavo, todo teste que você faz, ele é baseado nas suas próprias respostas. Então, aquilo que você respondeu em relação ao seu perfil é o que vai mudar, o que vai mostrar. Agora, você pode, de repente, ter feito uma adaptação naquele momento para aquela resposta. Pode acontecer. Tem gente que manipula o teste, inclusive, não é o teu caso aqui. Agora, eu conheço você, então eu sei que você é analítico. Não precisa nem fazer teste. Você e sua mãe, ó. Dúvida, foi sanar você e sua mãe, ó. Você e sua mãe estão ali, ó. Está respondido, é analítico agora. Pronto. Vamos lavar roupa suja de família aqui agora, então. Ele queria ouvir isso, na verdade. Ele queria ouvir isso, né? Não, ele é terrível, ele é extremamente analítico. Não, o grau de detalhe dele é absurdo, então ele está, claro que ele é analítico, né? Só para vocês terem uma ideia, ele tem tudo planejado por timezinhas na casa dele, no escritório dele, data por data, dia por dia, e o que tem, o objetivo que tem que alcançar, e ele alcança, entendeu? Ele é extremamente, tudo que ele faz, ele é assim. Olha, essa questão que vocês trouxeram agora, eu até achei interessante, já fica uma pergunta também, seguinte, vamos supor que a pessoa seja muito analítico, tá? Dali 80% de analítico. Eu vou utilizar a palavra dosagem, essa alta dosagem não seria interessante baixar um pouco para aumentar outro perfil, né, dependendo do momento que ele esteja passando, para ver esse equilíbrio? Sim! Então, é isso que eu estou falando. Quais são os resultados que você tem com relação a esse perfil? Então, eu ser extremamente analítico, você falar 80%, é difícil o cara ter 80%. Claro. Vamos supor que ele tenha 60% da analítica, é alto, tá? 60% da analítica, o que ele é? Ele é um cara extremamente rígido. Sim. Agora eu pergunto, o que essa tua rigidez, nesse caso desse exemplo que você deu, o que essa tua rigidez está te trazendo de benefício? Vamos imaginar que você é um cara que trabalha na área financeira. No teu trabalho, o teu nível de analítico é ótimo. Você é um cara que sabe analisar um balancete como ninguém. Então, isso aí você não precisa mudar. Agora, você chegar na sua casa, você não fala com a sua mulher. Você não conversa com ninguém. Você não quer sair de final de semana, você quer ficar em casa encaramujado. O que acontece? Está dando problema no casamento. Eu tenho que mudar? Se você quiser preservar seu casamento, você precisa fazer alguma alteraçãozinha aí, né? Você precisa fazer, não tem que mudar em função do outro, mas você tem que ver o que é importante para você. Então, essa análise sempre é baseada naquilo que eu tenho de resultados e aquilo que está sendo bom para mim. E para os que estão à minha volta, obviamente, né? Porque a gente não vive só, a gente vive com outras pessoas. Então, às vezes, em determinados lugares, o meu perfil analítico, maravilha, não preciso mexer em nada. Agora, em outros lugares, isso está me dando problema, eu preciso fazer adaptações. Né? Então, aí está a questão da sacada do autoconhecimento. O que eu preciso ajustar no meu comportamento para ser mais feliz? Só isso. É que nem o perfeccionista, né? Às vezes vai alguém com esse excesso de perfeição, o que esse cara mais sofre é de ansiedade. Parece incrível, o tempo todo está vivendo uma ansiedade ao extremo, né? Pela perfeição, que é tudo exato, da forma correta e tudo mais. Eu não cito nomes aqui,
mas eu atendo uma moça de uma grande empresa, que o fator dela ser extremamente assim causa uma ansiedade tremenda nela e uma pressão interna muito grande. Ela não relaxa, ela não tem como relaxar o tempo todo. O tempo todo ela está com aquele. Se a caneta está ali, a caneta tem que estar naquela posição da forma correta, reta. É tudo com ela nesse sentido. E se torna doentio, de certo modo. Né? Como também o comunicativo. Ele acaba sofrendo pela desorganização dele. Então, Né? mas aí é uma coisa importante a gente entender. Perfil comportamental não tem nada a ver com inteligência emocional. Não, eu A sei, inteligência tudo bem. emocional afeta o nosso perfil e vice-versa. Mas, por exemplo, eu posso ser, ou quero dizer, em termos de patologia, eu posso ser um executor, né, e estar num momento de depressão. É raro? Não, pode não acontecer, a não ser que aconteça na vida dessa pessoa. Eu sou uma Claro. pessoa naturalmente executora, mas eu posso estar passando por um momento na vida que eu caí minha energia. Né? Então, isso é importante, a gente tem que saber separar essas coisas. Por isso que é muito, muito legal essa busca do autoconhecimento. E hoje a gente está precisando muito olhar para isso. Eu acho que essa pandemia fez com que a gente tivesse aí oportunidades que a gente realmente, por exemplo, essa coisa de trabalhar home office, foi um desafio. Por quê? Se eu tinha, por exemplo, eu não convivia todos os dias, as 24 horas por dia, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. A pandemia te colocou 24 horas por dia dentro da tua casa. Então, aquele casamento que estava mais ou menos, que quando você ficava de saco cheio, você ia para o boteco tomar uma cerveja com os amigos, ia para o shopping com. Não teve mais jeito, você não tinha como ir tomar uma cerveja com os amigos, não tinha como ir no shopping, você tinha que estar encarando o problema ali. Então, mesmo durante essa pandemia, eu tive vários casos, que vieram me procurar, de casamentos que estavam desmoronando. Por quê? Porque aí a coisa ficou evidente. Então, assim, ou eu olhava para aquilo com verdade, ou a gente ia ficar complicado. Como o caso, o oposto também foi verdadeiro. Teve gente que se apaixonou na pandemia, já tinha esquecido quem era a pessoa que estava dentro de casa, entendeu? Então, assim, a mãe e o pai tiveram que fazer o quê? Ser professor, lidar com as crianças, lidar com os idosos. Então, assim, obrigatoriamente, eu preciso entender como eu funciono, como essa pessoa que mora comigo funciona, para que a gente pudesse melhorar esse processo. Eu fiz muitos trabalhos dentro de empresa na pandemia, online, justamente de trabalho de inteligência emocional, para poder dar estrutura um pouco maior, melhor, para as pessoas dentro das empresas, os líderes, em casa, porque eles estavam preocupados porque as pessoas estavam complicadas em casa, e levava isso para a empresa, obviamente. Acabava trazendo a questão para a empresa, né? Porque a empresa virou a casa, né? A empresa virou o dentro de casa. Então, essa é a grande questão, né? Será que O eu esqueci alguma Alessandro, coisa? o Alessandro hoje está com a internet que entra e sai toda hora. Olha, tem uma pergunta aqui do Bidói. Bidói, Roberto, É. mas é o seguinte, antes de fazer a pergunta, eu queria falar que a live já está com 58 minutos. E a Ai, live, que legal. ela dura 1 hora. A Vai cair. gente, ela vai cair automaticamente. De vez em quando, o que a gente faz é, se o convidado tem disponibilidade, a gente estende mais uma meia horinha. Eu fecho essa live e a Pode, gente por mim, comenta outra. pode. Por Então eu mim, vou. pode, não tem problema nenhum. Então é o seguinte, o pessoal que está nessa live já sabe que nós vamos sair, corremos para outra rapidinho, tá bom, Isso. gente? É Por só. gentileza. Outra coisa. As perguntas que foram feitas e que a gente não respondeu, vocês fazem de novo na próxima live lá, que aí a gente responde lá. A E próxima live também é digam agora, tá, onde. gente? Não, E é também agora. digam onde vocês estão falando, né? Porque o pessoal não tem colocado aí. Por gentileza, coloque qual é a cidade que vocês estão, tá É bom? isso. Na Então próxima. segue a gente, ó. VaptVupt, eu já estou saindo. É, a gente fecha, Tchau! eu fecho aqui, já abro a outra, a gente já começa de novo. Tá Até bom. já, até já. É. Que é Anderson Junqueira, do perfil Clube Universo da Hipnose, dando continuidade à live de perfis comportamentais com a nossa querida amiga Silene. Olha, o povo tá entrando, vou começar a chamar aqui. Vamos chegando, que a gente já vai continuar. Cadê? Oi, Voltando. Silene, voltamos.
Deixa eu tô chamando o povo aqui. Pois tranquilo. Alessandro, cadê o Francisco não entrou ainda. Já ele entra, já eu chamo. Muito bom. Ó, chegou. Deixa eu chamar o homem aqui. Silene, você é uma pessoa simpaticíssima, você é ótima. Muito obrigada. Tá sendo um barato fazer essa live aqui com vocês. Obrigada. Pessoal, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de agora comece a fazer perguntas, tá? Silene, nós temos mais 2 membros do clube. Um é o Neto, que é o nosso psicanalista, né? Legal. Na formação, eu não sei se ele está aí. Daí, Anderson, se não sai um pouquinho para ele participar. Ele aí. Rapaz, é treinamento de pensação. Muito cuidado com esse camarada, que ele é quietinho, ele fica analisando o tempo todo as pessoas. Isso aí é terrível. E nós temos também a Kelly, eu não sei se a Kelly está aí, eu não vi a Kelly, né? A Kelly disse que não ia poder participar hoje. A Kelly, ela também pertence ao clube, ela é uma terapeuta, né, também. Então, tá aí o Neto, nosso psicanalista, barbudo, como sempre, fuma charuto também. Não deu tempo. Fuma charuto. Prazer, Prazer é todo meu. Obrigada. Tá sensacional a live, estava acompanhando aqui, tá sensacional. Obrigada. Tem alguma pergunta, pessoal? Eu estou respondendo aqui o pessoal. Ó, o Saizinho está aqui, ó. Pelo YouTube não fica limitado. Não, eu estou respondendo aqui para ele que a gente sabe que seria melhor. A gente, inclusive, está tentando aumentar nossa presença no YouTube, mas o nosso alcance lá ainda é pequeno. A gente precisa vir para o Instagram porque aqui a gente alcança mais pessoas, né? Então vamos aproveitar e pedir para a galera ir lá, procura lá no YouTube o nosso canal, é o Clube Universo da Hipnose. Vamos, se inscreve lá no nosso canal. Oi? E toda segunda nós fazemos a mesa redonda lá, que inclusive, dependendo se tiver algum terapeuta lá, a gente já convida para entrar também. A gente pode chamar. Lá é uma mesa redonda. Se a Silene, por exemplo, tiver... você quase entrou, né, Silene? Você não pôde porque você que eu fiz uma cirurgia naquele dia que vocês estavam falando, eu não podia falar, então eu estava esperando vocês, eu estava só digitando lá. A nossa ideia, na realidade, lá dentro do YouTube, é fazer uma mesa redonda, onde, mesmo terapeutas que a gente não conhece, mas a gente pode colocá-los na hora, ao vivo, lá, participando da conversa. Então, tem alguma pergunta aí para você? Tem uma pergunta do Bidói. Então, vai lá. Bidói Roberto. O fato da pessoa se ver obrigada a exercer uma atividade profissional totalmente contrária ao seu perfil não pode desencadear doenças que leve a doenças de leve a moderadas e até mesmo suicídios? Sim, sem dúvida nenhuma. Vai depender muito. Aí é que eu falo. Tudo depende não só da inteligência emocional, mas eu recebo muitas pessoas que já vieram fazer transição de carreira. Por quê? Porque, na verdade, estavam no lugar errado, não estavam felizes. E quando a gente faz a avaliação de perfil comportamental, você percebe que ela realmente não tem o que ela faz, o que ela, na verdade, tem aptidão maior para fazer, está fora daquilo que faz sentido para ela. A alma dela está gritando. Então, se ela não muda, e aí, lógico que é uma decisão muito interna, uma decisão dela. Se ela resolve mudar, ela vai fazer e vai melhorar, vai ficar feliz. Agora, se ela não muda por uma questão financeira, ela não pode pedir demissão de emprego, ela tem uma série de fatores que ela não escolhe continuar ali, ela vai pagar o preço de, obviamente, estar num lugar que não é... Agora, também tem outra questão, eu me adapto. Se eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de adaptação, mesmo não tendo aquele perfil para aquilo ali, eu vou me adaptar e vou fazer determinadas coisas para poder aquilo acontecer, né? Então, tudo vai muito do que a pessoa está vivenciando. Então, por isso que é legal o processo de coaching ou terapia, por quê? Porque a gente vai acompanhando a pessoa nesse processo e fazendo ela perceber qual é aquilo que faz sentido para ela, né? Mas com certeza. Eu conheço uma pessoa que trabalhou 6 anos num processo que ele gerenciava, que ele não gostava, ele detestava, odiava, o salário era muito bom,
Só que chegou um momento que ele preferiu não ter mais o salário bom e abandonou fazer aquilo que ele gostava pela metade daquilo que ele ganhava. E hoje ele é bem sucedido e feliz. Eu tenho o caso, não sei se ela está na live, na primeira live ela estava, uma cliente minha que estava aqui agora, ela veio para mim, advogada, me permite falar, Ira, se estiver aí, advogada, excelente advogada, com grande experiência na área trabalhista, né? Mas infeliz com o que estava fazendo. É aquela pessoa que eu não gosto, né? Hoje, depois de todo o processo de transição, exatamente disso que ele está falando, todo o processo de transição, onde ela foi perceber o que fazia sentido para a alma dela, o que realmente ela gostava de fazer, se eu te falar o que ela faz hoje não tem nada a ver com o direito. Ela é consultora de estilo hoje, e uma excelente consultora de estilo. Está fazendo sucesso aí no Instagram, tem um canal, tem uma série de coisas. Ira Leite, por favor, pode seguir, que ela é ótima, né? E ela fez todo um processo de transição de carreira. Imagina, direito para consultoria de estilo, são coisas bem diferentes. Mas hoje ela está feliz, hoje ela faz o que realmente a alma dela pede. Né? Eu também estou passando por uma espécie de transição. Eu sou muito da área de informática, tem 25 anos que eu trabalho com TI, e nessa área de desenvolvimento de softwares e tal, e eu comecei a me apaixonar por essa área das terapias, tive o primeiro contato com hipnose, agora estou entrando mais numa área não tão hipnótica, mas uma área também de tratamento de terapia, essas coisas, nossa, eu estou me apaixonando e tá muito legal esse mundo. É isso aí. A tua alma tá agradecendo, né? Porque tá entrando em contato com aquilo que realmente ela talvez goste, né? É porque você viver dentro de uma escravidão por fato financeiro, ou porque não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Por mais que você ganhe, por mais que seu patamar de vida seja aquela coisa tão ambiciosa, né, ou que as outras pessoas veem em você algo de invejar, no sentido do que a gente chama de inveja branca, eu acho que não vale o preço. Porque uma determinada hora a cobrança é muito grande, de você mesmo, internamente, né? E a gente convive diariamente com pessoas que não estão felizes naquilo que estão fazendo. E elas também não falam nada nas empresas, elas aceitam e ficam quietas. Às vezes o cara gostaria de ser um caixa, não um diretor, às vezes o caixa gostaria de ser um diretor e não caixa. Né? É o que eu falo, às vezes nós procuramos as coisas, fazer coisas, que nem profissões, às vezes impostas pelos pais, e é errado. É melhor, às vezes, ser um ótimo gari do que um péssimo médico. Né? Então, eu acho que é uma preocupação de escolha. Isso, mas tem uma realidade também que a gente não pode deixar de entender. Né? Então, por exemplo, vou falar por ela. Ela era advogada, tinha toda uma estrutura de vida, que não dava para migrar isso, chutar o balde e amanhã eu não sou mais. Né? Você tem conta para pagar, você tem conta, você tem uma série de fatores que você tem que fazer a coisa de forma consciente. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer todo um processo de migração de uma coisa para outra, sem perder também o mínimo que te mantenha, né? Isso é uma questão importante também. Porque senão você melhora de um lado, mas você se desespera de outro. Não dá para fazer a coisa também aí. Tem uma pergunta aqui da Lila Sampaio. Por favor, eu não estou enxergando direito. Tá bom. É que tá meio apagado aqui. Qual é o site para fazer o teste para indicar aos clientes? Então, esse site, a Solids é o que faz o teste Profiler, né? Só que esses testes, você tem que ter um cadastro dentro da empresa, porque você compra o crédito. O cliente não compra um crédito, você não vai comprar isso avulso. Lógico, eles vendem avulso, mas o valor sai um pouco maior. Mas entra no site da Solids. A Solids é a empresa que faz. Eu não ganho nada para isso, tá, gente? Por favor. E que é o que emite o trabalho. Tem como é que fala? O que tem o DISC também é o site americano, que é o como é que chama o outro? Esqueci agora o nome da empresa. Esqueci. Mas, enfim, esses testes, Lila, eles são créditos. Então, você compra um crédito, aí você vai lá, faz o teste, eles liberam o teste, você faz, vai para a plataforma, aí você busca, você tem que se cadastrar na plataforma para poder ter o teste. O cliente não vai fazer isso sozinho. Geralmente, quem tem essa plataforma é um terapeuta, um coach, uma empresa, que acaba criando a sua própria plataforma e comprando os testes.
E quem quiser fazer com você também pode, né? Pode, claro, não tem dúvida. Gustavo, né? O saizismo é Gustavo, não é isso? Ele falou que tem um site aqui que é o www.16, aí vem uma palavra em inglês, né? Personalities.com. Eu não conheço. Fazer uma pergunta, se me permitam falar. Por favor. Fazer uma pergunta. Eu também estou nesse processo, igual o Anderson também, né? Eu sou da área de tecnologia e estou indo para a área de terapia, né? Estou me formando aí na psicanálise e já vou começar os atendimentos. Mas, assim, a pergunta é outra. Dentro das empresas tem sempre aquela projeção de carreira, né? Que você faz ali uma projeção de carreira. Esse teste é possível ir fazendo para a pessoa mudar ou de setor ou progredir na carreira? Sim, é o que eu falei no início da live. O teste dentro das empresas é utilizado justamente para recrutamento e seleção, para processo de transição de carreira, para, como é que fala? Promoção do colaborador, né? Então, dependendo da empresa, ela faz esse tipo de... Aliás, é necessário fazer, importante, né? Que se faça. Para que haja uma transição de forma saudável. Né? Agora, o teste... mudança de equipe, né? Isso, o teste, na verdade, ele tem validade aí, não se faz o teste toda hora, tá? O teste aí tem pelo menos você pode fazer pelo menos uma vez por ano, no mínimo 6 meses para fazer o teste novamente, tá? Porque ele tem uma validade, você não muda teu comportamento toda hora. Né, tem um perfil de essência aí, né? Então você tem um tempo aí. Agora, você falou uma coisa importante, por exemplo, eu já trabalhei com empresas, vamos supor, eu vou transferir um colaborador para uma área X, tá? Não é só o comportamento da pessoa, mas vamos supor, qual é o perfil do líder dele? Quem vai ser o líder dele? Até para você ver se o comportamento dessa pessoa se adequa àquele líder também. Né? Então, é importante ter essa análise para você não queimar a pessoa, não queimar o profissional e nem tampouco ter um resultado improdutivo, né? O Junqueira, além que seu filho vai virar terapeuta aí, eu tô morrendo de rir aqui, eu queria pedir desculpa. Eu tô morrendo de rir com o Gustavo. Por quê? Eu comecei a rir na hora que você tá falando, mas o que eu tava rindo não era de vocês, do comentário de vocês, é porque o Gustavo colocou assim, quem é da TI é perturbado. Quando se curar, quer curar todo mundo. Meu futuro é me especializar em terapia e me juntar a vocês. Seja bem-vindo, Gustavo. Ô, Gustavo, vou falar uma coisa para ele. Gustavo, vai se especializar em Ticum. Você vai ter que fazer Ticum para poder melhorar a tua rigidez. Ele é meu filho, por isso que ele está enchendo o saco. E eu queria fazer um comentário aqui, é o seguinte, pessoal, eu estou vendo aqui, porque eu não sei se vocês conseguem ver do lado de lá, mas tem gente pedindo para participar dessa live. Essa live, infelizmente, assim, é a live do clube com os convidados. As lives que a gente está programando para fazer nas segundas-feiras é uma live aberta ao público e as pessoas pedem para participar e a gente vai abrir para as pessoas entrarem na live também e comentarem junto com a gente o assunto que a gente estiver falando. Então, desculpe, porque eu não vou... Inclusive o Instagram também só permite 4 pessoas, tem esse detalhe também. Então vocês me desculpem que a gente não vai colocar vocês na live, mas nas segundas-feiras vocês estão todos convidados no nosso canal do YouTube a participar. Nós vamos fazer isso. Anderson, nós vamos fazer o seguinte, vamos convidar a Silene para vir numa segunda-feira na live aberta, tá? Aí quem quiser participar é só pedir, mas também lá é assim. Lá é uma live bem legal. Tá legal? Tá. Não perguntou legal, a gente detona também, tira hora na hora, né? Lá bem mesa redonda, bem à vontade. Lá tá bom? Não tem script, né? Não tem, aqui também não tá tem nada. Script, Lá se você quiser apertar o calo, a gente aperta, lá é bem livre mesmo. Então eu convido vocês às segundas-feiras, mas é no YouTube, gente, não, tá bom? A gente passa o endereço e vocês vão lá e nós estaremos lá com terapeutas. Nós vamos lançar, por exemplo, no caso da gente convide a Silene, a gente vai lançar uma pergunta no ar, a Silene vai responder, tá? E a partir desse momento começa. Vocês vão perguntando e nós vamos chamando. Ao vivo, pergunta ao vivo, responda ao vivo. Quer terapeuta? Vai participar também, vai ter lá o rostinho de você lá, ó,
junto conosco, tá bom? É nas segundas-feiras. O Anderson vai ter essa segunda agora? Ué, por mim, estamos dentro. Depende Então, de estamos vocês, dentro. cara. Segunda-feira agora tem lá no YouTube. Isso. Silene, dá para participar? Segunda-feira? Eu vou estar com o Júlio César aqui, meu neto. Vamos ver se ele deixar. Não tem problema. Bota o Júlio César na Tem live. o Júlio César também na live. Os nossos filhos, eles passam, beijam a gente. É bem livre. Né? Então, segunda-feira, pessoal, live do Clube Universo da Hipnose, mesa redonda, tá bom? Para quem quiser participar. E o Vamos lançar e vocês o vão. link do canal do YouTube tá na bio do Instagram. Você clica lá no link da bio, tem o link do nosso canal do YouTube. Beleza. Mais alguma pergunta para a Silene? Não, até mais agora alguma não, só pergunta? comentários. A Ana SC, eu não sei qual é o sobrenome dela. Saizismo faz... É Ana Maria. Ana Maria tá dizendo que vai se tratar com o Gabriel, né? Com o Gabriel, e disse que para ele fazer um preço legal. A Débora tá falando pra gente partir curar todo mundo. E o Gabriel já tá falando que vai na segunda-feira prestigiar a gente lá também. Isso, vamos lá, sim. A Silene vai estar lá também. Nós vamos fazer um bem bolado, a Silene entra, e eu tenho certeza que lá de Valinhos o nosso amigo está lá também prestigiando, vai querer entrar. Né? Então, meus clientes me prestigiando. Cris, obrigada, Cris. A Ira entrou, a Ira que você comentou, ela tá aí. Ela tá aí, em algum Quem? lugar. A Ira? Ira, você tá aí, meu amor? Se você tiver a Ira, como é que fala? Confirma o que eu falei de você, meu amor. Mas acho que ela entrou depois do seu comentário, eu acho que foi aquele. Ah, é? Eu falei que você fez a transição de carreira e que hoje você está feliz da vida como consultora de estilo. Vê se eu falei certo. Me confirma aí nos comentários, Ira. Ela é uma pessoa também que vale a pena fazer uma entrevista com ela, que ela tem um trabalho muito legal. Do que ela tem? Vamos lá falar isso. Ela fala da consultoria de estilo, mas não como moda. Ela fala como sua personalidade. Beleza, a moda tem que fazer sentido para a sua alma, para aquilo que o seu corpo pede, não para o que a moda pede, né? Muito legal o trabalho dela. Interessante. A Nayara está agora dentro da moda, né? A Nayara agora está dentro daquele estilo que ela gostaria, ela está feliz. A Nayara, viu, Silene? Ela está seguindo realmente o que ela gosta. Eu quero que você faça o telefone dessa cliente, tá? Eu vou entrar em contato com ela, vamos fazer um convite para ela participar de uma live aqui com a gente, tá bom? E as próximas... Ira, já está convidada, Ira, responde aí. Ira, cadê tu? Cadê você, Ira? Só marcar. Tá? As próximas lives que nós temos uma com uma doutora, né, que é da área de nutrição. Isso, é. Ela é professora universitária, ela é minha aluna do Tarefeiros, né? E ela vai nos falar sobre essa energia que os alimentos fazem dentro do processo de nossas vidas, né? E outra também. E nós vamos ter uma que é sensacional, aliás, duas. Da moça, que é a palhacinha, que trabalha nos hospitais, com o povo da rua, a Risoleta, e a outra, Doses de Amor. Esse aqui é a coisa mais linda, mas essa vai ser muito abençoada para todos nós, né? Silene, gostaria muito de agradecer a você, pedir que você segunda-feira esteja com a gente lá no YouTube, tá? Na mesa redonda. Será um prazer imenso. Aqui fica meu convite aos demais aí, que todos vão lá, participem, se empenhem a fazer perguntas. Tem uma pergunta aqui? Tem o Murilo, é seu outro filho? Não? Quem é Murilo? Meu filho. É o Murilo. É Murilo. Meu filho. Tá falando que quiser falar de marketing. Ele é o quê? Marketing digital? Que ele mexe com marketing digital? Isso. Tá na moda esse assunto. Vai dar muitas lives. Se quiser deixar, vai dar muitas lives sobre marketing digital. Caminati, meu amor. Obrigada para você também, viu, Cris? Marketing digital para terapeutas, né? Marketing digital para terapeutas. Para terapeutas, com certeza. É engraçado. Quando a gente convida as pessoas e fala assim, eu quero que você vá lá participar do Clube da Hipnose com a sua terapia, mas eu não sei hipnotizar ninguém. A nossa intenção não é só hipnose, gente. A nossa intenção é fazer um clube onde várias terapias existem e podem, né, ter participação de vários terapeutas. Né? O nome do clube tem hipnose. Obrigada. O nome do clube tem hipnose porque a gente se conheceu num curso de
e hipnose. Hipnose. É isso aí. Mas isso não quer dizer que é só hipnose. Fecha os olhos, 1, 2, 3, vamos dormindo e tal. Não tem nada a ver. Tá bom? Silene, obrigado. Obrigada, tá? agradeço. Deus continue sempre abençoando a sua vida, Amém. iluminando seus caminhos, tá bom? Muito grato mesmo pela sua participação. É um prazer enorme ser seu cunhado. Isso eu sempre falo e nunca vou esconder isso de ninguém, tá bom? E é um prazer enorme estar casado com a sua irmã. Legal. Ai, menos mal, né? Aí, ó, Clube Universo da Terapia. Já vi que o Gustavo vai querer entrar pro clube. O Gustavo vai entrar pro clube. Silene, um grande beijo para você. Obrigado, viu? Obrigada, então, viu? Eu que agradeço. Um Francisco e um mini Francisco aqui, eu não sei se a gente aguenta, não, viu? Um Francisco e uma versão mini sua, eu não sei se a gente aguenta, não. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Um abraço, até mais. Um beijo.